Muito bem, então, pessoas, continuando, vamos falar hoje um pouquinho de propriedades da PA, tá? Propriedade número 3, e já emendar aí soma dos termos de uma PA. Bom, só a propriedade fala o seguinte, ó, numa progressão aritmética, a soma dos termos extremos é igual à soma de quaisquer dois termos equidistantes dos extremos. Pessoal, quem são os extremos? O A1 e o AN. Termos equidistantes dos extremos, o A2 e o AN-1, tá? Porque o A2 ele deixa um carinha aqui para a sua esquerda, o seu antecessor, e o AN-1 deixa um carinha para a sua direita, o seu sucessor, tá? Quem é o outro termo equidistante, ou os outros dois termos equidistantes? O A3 e o AN-2, tá? O A4 e o AN-3, ou seja, a gente começa dos extremos e vem fechando aqui. Tá? Olha só, quando eu falo A1, né, lembrando, o A1 é o primeiro, o A2 é o segundo. Então, eu estou falando de posição, são as posições daqueles elementos da sequência. O último não é o AN? Anterior ao AN é só subtrair 1, a gente está voltando 1, né, o AN-1. Quem é o antecessor do AN-1? É o AN-1 menos 1, não é isso? Eu tiro 1 de novo, ou seja, eu vou cair no AN-2. Quem vem antes do AN-2? É o AN-2, tira 1. Caiu no AN-3. Quem vem antes do AN-3? O AN-4. E assim por diante. O que a propriedade fala pra gente, pessoal? Olha só, se eu pegar aqui a soma, olha só, do A1 mais o AN, ele está falando que isso daqui é igual à soma de quem? Do A2, tá? Com aquele carinha que vem antes, com AN-1. A2 mais o AN-1. Isso aqui vai ser igual, quem? O A3, olha só, com quem? Com o AN-2. O A3 mais o AN-2. Ou seja, o primeiro carinha com o último, a soma deles é igual o A2 com o AN-1, o A3, o AN-2 e assim por diante, tá bom? Se a gente for observar, olha só, se eu somar o 1 com o N, eu tenho N mais 1. Se eu somar o 2, vamos montar aqui, ó, mais o N menos 1, 2 menos 1 dá 1, eu tenho de novo N mais 1. Se eu somar a posição 3 com o termo equidistante a ele, que é N menos 2, olha só, continuo com N, soma os números, 3 menos 2 dá 1. E assim por diante, tá bom? Tanto é que eu coloquei essa observação, né? A soma de dois termos equidistantes sempre será N mais 1, ó, tudo bem? Sempre será N mais 1. Então, de novo, o primeiro com o último, a soma deles tem que ser igual ao segundo com o penúltimo, ao terceiro com o antepenúltimo e assim por diante, tá bom? Isso aqui é uma propriedade da PA. Vamos ver agora com números se de fato dá certo, tá? Bom, se for uma progressão aritmética, isso com certeza vai acontecer, tudo bem? Vamos fazer o seguinte então, ó, olha só. Quem é o primeiro? O A1 é 13, o último 45. A razão aqui, pessoal, ó, só fazer 17, 17 tira 13, né? 17 tira 13 dá 4. Tá vendo? Ó, 17 mais 4, 21, 21 mais 4, 25. Então a razão aqui ela é 4, é uma PA crescente, né? Razão maior que zero. Bom, o que ele está falando? Vamos pegar o primeiro com o último, né? O primeiro com o último aqui, ó. 13 com 45. Se eu pegar o 13 com 45, 50, 40 com 10, 58. 17 com 41. 17 com 41 de novo, ó. 40 com 10, 50, 7 com 8, ó. Reparem, 58, tá bom? Então eu somei o segundo com o penúltimo. O terceiro, 21 com o antepenúltimo, com 37. 21 mais 37, reparem que também dá 58, tá? 25 com 33. 25 com 33 também dá
58. Pessoal, reparem que essa PA ela tem uma quantidade ímpar, né, de elementos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando tem uma quantidade ímpar, quem que é o carinha que vai sobrar aqui? O 29 ele vai ser a média aritmética de dois termos equidistantes. Ou seja, vamos pegar, por exemplo, o primeiro com o último, né, o 13 com 45. E vamos dividir por 2, porque são dois termos, né? Então eu tenho 58 dividido por 2, quem que é? É 29. Então, de fato, tá bom? Olha só, o 29 é a média aritmética de quaisquer dois termos equidistantes a ele. Se você pegar 58 e dividir por 2, a gente chega nesse carinha. Isso daqui por uma quantidade ímpar de elementos, tá? Aqui eu tenho N aqui, é ímpar, né? Ele é uma quantidade ímpar de elementos. Nesse caso, o segundo ele é par. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho uma quantidade par de elementos. Quem que é o primeiro? É o menos 2. O último é o menos 37. E a razão aqui, ó, como que a gente faz para descobrir a razão? Pega um carinha, vamos pegar o menos 9, tá? E tirar o seu antecessor. Vou tirar quem? O menos 2. Então a razão vai ser menos 9, negativo inverte com negativo fica positivo, aliás, 2 aqui, né? Menos 9 mais 2 é menos 7. Então reparem, ó, de menos 2 para menos 9, diminui o 7. De menos 9 para menos 16, diminui o 7, tudo bem? Então a razão aqui, ela é uma razão negativa, uma PA decrescente. Repare que ela está caindo. Mesmo assim, pessoal, não importa quem é o primeiro, quem é o último, tá bom? Se a gente pegar o primeiro carinha com o último, ó, menos 2 com menos 37, ajuntando eles eu tenho menos 39. Pego menos 9 com menos 30, menos 9 com menos 30, de fato, ó, dá menos 39, né? Menos 16 com menos 23 também dá menos 39. Então, se isso for uma PA, a soma dos extremos é igual à soma dos termos equidistantes aí, tá bom? Só que essa propriedade é importante. Beleza? Bom, agora vamos falar um pouquinho, e aí é um assunto importante, da soma dos termos da PA. Todo mundo conhece, penso eu, aquela velha historinha de Gauss, né? Carl Friedrich Gauss foi um matemático alemão aí. A história conta o seguinte, né? Diz aí que na quinta série, ele estava na quinta série, naquela época na Alemanha, as salas eram divididas por gênero, então só tinha menino, né? Terninho, gravata. O professor chega na sala e dá a seguinte atividade para a molecada, ó. Determine a soma de todos os números naturais não nulos até 100, ou seja, de 1 até 100, não é 1 mais 100, né? É 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7, até chegar no 100, tá? E aí diz a lenda, né, que Gauss ele olhou isso aqui, em menos de 5 minutos ele entregou a resposta para o professor. O professor desacreditado, olhou aquilo ali, não deu muita bola. Quando o professor chegou em casa, corrigiu. Todo mundo da sala tinha errado, só o Gauss tinha acertado. Como que o Gauss pensou? A maioria das pessoas iriam somar número por número, né? 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 6, 21, 21 mais 7, 28 e assim por diante. Dá um trabalhão, né? A gente não precisa fazer isso. Gauss, ele pensou na propriedade que acabamos de ver. Na verdade, essas propriedades da PA, né, futuramente foi Gauss que estabeleceu, tá bom? Então, olha só, pessoal, vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar aqui o primeiro com o último, são os extremos, né? Quanto que é 1 mais 100? 1 mais 100 é 101. Se eu pegar os extremos, o segundo com o penúltimo, 2 mais 99, também dá 101, concorda? Se eu pegar 3 mais 98, olha só, também dá 101. Se eu pegar 4 mais 97, também dá 101. Então reparem que sempre eu vou somar nos extremos, dá 101. Quem que está aqui no meio? É o 50 com 51, né? Que de fato também dá 101. E aí o que ele pensou? Bom, quantos números eu tenho? Eu tenho 100 números, não é isso? Eu tenho 100 elementos. Se eu estou contando de 2 em 2, eu vou contar os 51, aliás, eu vou contar os 101 50 vezes. Então, de novo, se eu tenho 100 elementos,
eu estou pegando de 2 em 2, o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, eu vou contar o 101 a metade de vezes a metade da quantidade dos elementos. Ou seja, se eu tenho 100 números, eu vou contar o 101 50 vezes. Se você fizer 101 vezes 50, isso daqui dá 5.050. Tudo bem? E aí, olha só que interessante. Dito isso, a gente consegue generalizar uma fórmula. Quando eu pego o 1 com 100, eu estou pegando o primeiro carinha, né, que é o A1. E esse primeiro carinha não importa quem ele é, galera. Não importa se ele é positivo, negativo, não importa com quem ele começa. Se isso for uma PA, você vai pegar o primeiro e somar com o último, somar com a N. Ó. Então, A1 mais a N. Reparem que o primeiro com o último é A1 mais a N. O segundo com o penúltimo, eu também posso pensar que é o A1 mais a N, já que dá o mesmo resultado, certo? Já que volta na propriedade 3, a soma dos termos equidistantes é igual à soma dos termos extremos, né? O 3 com 98, tá vendo? Ó? É como se fosse o A1 mais a N, ou seja, quando eu vou voltando, ó, A1 mais a N, A1 mais a N, A1 mais a N, isso aqui é sempre o mesmo valor. Bom, quantas vezes o A1 mais a N vai aparecer? Vai aparecer N vezes. Porém, como eu estou contando de 2 em 2, eu pego dois termos, para compensar o que a gente faz? Divide por 2, tá bom? Eu preciso dividir por 2 porque eu estou contando aquele resultado a metade de vezes da quantidade total de elementos, tá? Se eu tenho N elementos, eu conto A1 mais a N, N sobre 2, a metade, né? Voltando, ó, se eu tinha 100 carinhas, ele contou aquele resultado 50 vezes, é a metade, por isso que a gente divide por 2. Então, aqui eu tenho, ok, a fórmula da soma dos termos de uma PA. A1 mais a N vezes N sobre 2. Não importa quem é o primeiro, não importa quem é o último, não importa a quantidade, tá? Divide por 2. Reparem que aqui, pessoal, eu não preciso ter a informação da razão. Tá vendo? Ó, ou seja, ó, se é uma PA, a gente nem precisa saber quem é a razão da PA. Basta saber quem é o primeiro, quem é o último e a quantidade de elementos ali. Tá bom? Bom, vamos fazer um exemplo então para a gente entender. O exemplo fala o seguinte, ó. Calcule a soma dos 20 termos iniciais da PA. 8, 17, 26. Tá? Calcule a soma. Bom, pessoal, soma dos termos da PA. Vamos lá. Sn é igual. Preciso saber quem é o primeiro, preciso saber quem é o último, vezes N e divide por 2. Se eu quero a soma dos 20 termos da PA, eu preciso saber aqui, ó, quem que é o meu A20, né? Quem que é o A20 aqui? Eu tenho o 8, que é o A1. Então vamos montar aqui, ó, vamos ver as informações que a gente tem. Eu tenho o primeiro carinha, que é 8, certo? 8. O A20 eu não sei ainda, vezes N. Pessoal, N é a quantidade total de termos. Se eu começo do 1 e vou até o A20, quer dizer que eu tenho 20 termos. Então o N, obviamente, vai ser 20, e eu sei que eu tenho que dividir por 2. Mas eu não consigo achar a soma se eu não achar quem é o AN. Ah, mas aí a gente lembra que quem é o AN, olha só, lembra da fórmula do termo geral? A1 mais N menos 1, que multiplica a razão. Então, AN é igual, olha só. Quem que é o A1? O A1 a gente tem 8. Mas N é o total, N são 20, né? 20 menos 1 vezes a razão. Como que a gente acha a razão mesmo? A razão é a diferença de qualquer número menos o seu antecessor, né? 17 menos 8. Pessoal, 17 menos 8 dá 9? É isso? Então, razão aqui só pode ser 9. Então, onde está a razão? Vamos colocar 9 aqui, ó. 9 com 8, 17. A razão, vou colocar 9. Vamos achar quem é o AN? Então, vai ser 8 mais 20 menos 1 dá 19. 19 vezes 9. AN é igual 8 mais. Pessoal, 19 vezes 9. Pensa como se fosse o 20. Se fosse 20 vezes 9, ó, 20 vezes 9 daria 180. Só que não é 20, é 19. Então, eu preciso tirar um 9 aí. Isso aqui dá 171, tá?
Eu escrevi assim, mas na hora você consegue fazer mentalmente, né? 20 vezes 9 dá 180, só que como é 19, 1 a menos. Ah, professor, prefiro fazer montando o algoritmo. Tudo bem, 9 vezes 9 é 81, 9 vezes 1, 9, 9 com 8, 17, ó, 171, tá? 171, pessoal, 171 com 8 é 179. Então, o meu último carinha aqui, ele seria, né, ó, o A20 seria o 179, né? Continua ali. Então, vamos colocar aqui, o AN é 179. Bom, vamos lá então. SN é igual 179 com mais 8 dá 187. 187. Eu já vou dividir aqui, ó. 20 dividido por 2 dá 10. Então multiplica por 10. 187 vezes 10 vai ser 1870. Então se eu tenho uma PA ali, né, ó, PA. Se eu somasse, né, 8 mais 17 mais 26, vai embora. Até chegar no 179, o resultado dessa somatória seria 1870. Tudo bem, pessoal? Beleza? Bom, próximo vídeo então, vamos fazer os exercícios da apostila. Obrigado, até a próxima aula.